Está no ar mais um programa Nossa Saúde. A importância de praticar exercícios físicos é o assunto de hoje. Vamos saber de que forma a atividade física pode melhorar a nossa saúde, qual seria a frequência ideal, que exercícios são mais indicados. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado de hoje é Jackson Cândido da Silva, personal trainer. Jackson, muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, espero poder ajudar. Com certeza vai ajudar bastante. Para começar, por que a atividade física é tão importante para a nossa saúde? Então, se a gente pensar num contexto global das doenças que mais matam, a maioria delas está relacionada à inatividade física. Então, só pensando por esse aspecto, a gente já tem um motivo muito forte para começar a se exercitar e a cuidar da saúde. Então, uma das formas da gente prevenir, por exemplo, problemas do coração seria a gente fazendo atividade aeróbica, que é a corrida, natação, hidroginástica. Então, só isso já bate um monte de justificativa, né? É comum, né? Você procura um médico para qualquer doença que você tenha. A receita é sempre, claro, às vezes um medicamento que tenha que tomar, alguma coisa assim, mas exercício físico sempre é indicado para a qualidade de vida, né? Sim, vou te falar que eu ainda não conheço nenhuma pessoa que tenha contraindicação a fazer atividade física, né? Antigamente a gente falava, por exemplo, crianças não podem fazer determinada atividade física, gestante não pode fazer determinada atividade física por causa do risco de perder o bebê, qualquer coisa nesse sentido. E eu vou te falar, eu não conheço quem tenha contraindicação à atividade física. Todo mundo deveria fazer atividade física, né? Então acho que a ferramenta é uma ferramenta de baixo custo e as pessoas não fazem uso desse conhecimento, né? E o interessante também é que, além de combater várias doenças, a gente vê aí que o exercício físico também contribui para a nossa saúde mental. Com certeza. Né? Quer dizer, você diminui a ansiedade, diminui a depressão. Com certeza. Ou seja, os benefícios são imensos, né? Não só para o corpo, porém para a questão também da saúde mental. Com certeza. Quando a gente faz atividade física, um dos hormônios que a gente secreta é a serotonina, que é um dos hormônios responsáveis pela sensação do prazer. Então, independente da atividade física, por isso que quando uma pessoa nos pergunta qual que é a melhor atividade física para emagrecimento ou a melhor atividade física para um objetivo qualquer, a gente sempre pergunta, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pedalar. Então, o pedal é uma boa atividade física para você. Né? Porque fazer aquilo que a gente gosta dá muito mais resultado também, né? Sim, porque tu provavelmente vai fazer com mais intensidade e tu vai fazer com mais frequência na semana. Agora, embora a gente saiba, e todo mundo sabe, né, que o exercício físico faz bem para a saúde, tem muita gente que ainda não pratica nenhuma atividade física. Quais são os riscos do sedentarismo e o que caracteriza uma pessoa sedentária? Boa. Basicamente, o que caracteriza uma pessoa sedentária é a pessoa não fazer atividade física por 30 minutos diário. E essa atividade física ela não precisa ser seguida, ela não precisa começar uma atividade física agora e depois de meia hora parar. Ela pode fazer 10 minutos, depois à tarde fazer mais 10 minutos, depois no outro período fazer mais 10 minutos. Então, basicamente, é a pessoa que não acumula 150 minutos de atividade física durante a semana. Então, assim, se uma pessoa pega o ônibus e salta na frente do trabalho dela, ela poderia, por exemplo, saltar 10 minutos antes, uma caminhada aí de 500 metros, 600 metros, e isso já colocaria ela numa condição de não estar sedentária. Né? Então, o que eu gosto de dizer é assim, uma das obrigações que a gente tem com o nosso corpo é dormir, comer, e infelizmente é fazer atividade física. Para algumas pessoas é felizmente, porque algumas pessoas como eu, que sou maluco, gostam de treinar, mas muitas pessoas, eu poderia dizer que a maioria, não gostam de se exercitar. Mas é uma necessidade que o nosso corpo tem, assim como comer e assim como dormir. E aí, quais são os riscos, então, do sedentarismo? Então, com relação aos riscos, o nosso corpo ele foi feito para se exercitar. Por quê? À medida que você vai envelhecendo, você vai diminuindo as taxas hormonais que o seu corpo libera normalmente. Homens a partir dos 40, 45 anos, mulher a partir dos 35, 40 tal. A mulher é um pouquinho mais cedo, injustamente, mas é um pouquinho mais cedo do que os homens. Então, à medida que essa taxa hormonal vai decaindo, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo massa óssea, você vai tornando o seu coração menos eficiente. E isso vai gerando algumas consequências fisiológicas que, com o passar dos anos, vão se apresentando nas formas de doenças como osteoporose, como elevação da pressão arterial. Então, a gente tem várias doenças que poderiam ser tratadas apenas com atividade física, bem orientada, claro.
Por falar nisso, também é bastante comum pessoas que passam anos sem se exercitar, sem fazer nenhuma atividade física, e daqui a pouco elas decidem, então, vou entrar numa academia, vou correr, vou fazer alguma coisa, e aí acabam indo para a academia todos os dias, acabam correndo todos os dias, aí acabam se lesionando, se machucando, tem que parar. Quer dizer, como é que faz essa transição? Como que faz essa quantificação, digamos, né? Então, aquele quadro que tu mencionaste ali, Rafaela, é um quadro que a gente chama de overtraining, né? Independente do nível de condicionamento da pessoa, o overtraining ele acontece com atletas quando eles treinam demais, e também acontece com pessoas que eram sedentárias e começam a fazer atividade física. Por exemplo, temos uma pessoa sedentária que, eu vou começar a correr porque a minha amiga corre, o meu amigo corre, eu vou começar a correr. Um dos problemas das pessoas que começam a correr sem orientação é a inflamação na musculatura tibial, da tibial anterior, que fica na canela. Aquela dorzinha, aquele desconforto, aquela queimação. Isso somente pelo fato daquela musculatura não estar preparada. E a corrida ela gera um certo impacto que vai acionar aquela musculatura que não estava sendo treinado, e ele gera uma inflamação. Então, o ideal sempre é conversar com o professor para tentar quantificar isso daí, para tentar evitar que apareçam essas dores com o passar do tempo, dor no trabalho, coisa e tal, pelo fato de começar com muita intensidade. O ideal, então, seria fazer esse início, a transição que eu digo do fazer nada para, de repente, enlouquecer na academia. Para essas pessoas, de repente, o ideal seria ter um profissional para acompanhá-los? Isso aí, sem dúvida alguma, né? O meu slogan, inclusive, é treine com qualidade e melhore sua vida, né? Melhore sua saúde. Eu acho que, independente da atividade física que a pessoa for fazer, do cara que joga xadrez, da pessoa que joga xadrez, a pessoa que joga futebol no final de semana, uma das coisas que a gente deveria fazer, que todos deveríamos fazer, é o trabalho de força, a musculação. Né? Porque sem músculos não tem como a gente se manter em pé, e sem músculos não tem como tu ter uma melhor qualidade mecânica para fazer as tuas atividades do dia a dia. E quem dirá fazendo uma corrida ou fazendo um pedal, alguma coisa. Então, uma pessoa que trabalha como doméstica, digamos assim, que passa horas em pé, tem uma sobrecarga na lombar absurda. Então, se ela não trabalha o fortalecimento da lombar, da musculatura da perna, da musculatura da panturrilha, para facilitar o retorno do sangue para o coração, ela vai ter problemas decorrentes desse trabalho diário e tal. Então, além da musculação, o trabalho cardio, né, que a gente chama de trabalho aeróbico, né? Então, se a gente juntar os benefícios da musculação com os benefícios do trabalho aeróbico durante uma semana, a pessoa vai estar excelente, vai estar numa condição muito acima do sedentarismo, muito acima, inclusive, de pessoas que jogam futebol todos os dias, porque só fazem o futebol, entendeu? Sim. Agora, deixa eu fazer uma pausa, Jackson, porque nós temos uma reportagem sobre um aplicativo que tem ajudado muita gente a sair do sedentarismo e a se exercitar. Por meio desse app, as pessoas se encontram ali na beira-mar, aqui em Florianópolis. Lá elas têm várias atividades gratuitas e orientadas. A repórter Michele Todescato foi conhecer esse trabalho. Dá só uma olhada. É aqui do ladinho do mar que as aulas acontecem e são diversas atividades oferecidas. Todo mundo é bem-vindo, de sedentários a atletas. Isso porque as aulas são adaptadas ao condicionamento físico de cada um. O projeto conta com uma equipe de profissionais bastante envolvidos para oferecer mais qualidade de vida à população. O educador físico Rafael Neves é um dos professores. Ele repassa desafios que visam fortalecer e estimular as funções cardiorrespiratórias. Qualquer pessoa pode fazer, porque eu sempre digo para as pessoas que não existem limitações, né? De repente a gente consegue chegar e adaptar um movimento, adaptar um exercício. Mas eu peço para as pessoas chegarem um pouquinho antes, conversar comigo um pouquinho, falar sobre qual é a sua patologia. E aí durante a aula eu já vou olhando o que eu tenho na aula e vou adaptando para a pessoa fazer. Então ela consegue treinar tranquilamente, junto com todo mundo. Já são quase 1000 presenças por mês no projeto, que oferece 4 modalidades. A corretora de imóveis Núbia Basso conta que a vida mudou depois de começar a treinar. Desde que eu vim morar em Floripa, o pessoal aqui é muito saudável, gosta de praticar esporte. Então foi uma das coisas que me fez, por curiosidade, experimentar o CrossFit, e eu acabei me apaixonando. Porque é um esporte que ele não é competição como algumas pessoas acham, ele é superação. Ele é no momento que você supera os seus limites, você acha que não é capaz daquilo e quando você começa a praticar você vê que você é capaz. Então é um esporte que atrai desde criança a uma pessoa com mais idade.
Então é um esporte que nos anima, nos motiva. Todas as informações do projeto estão acessíveis na palma da mão. É por um aplicativo gratuito que as pessoas podem acompanhar os dias e horários das aulas e também confirmar a presença no evento. A iniciativa é de um grupo bancário global e tem apoio da Prefeitura da capital. As atividades acontecem na Arena de Esportes da Avenida Beira Mar, no centro de Floripa. A gente conseguiu botar um local bem bacana, né, de frente para o mar, na Beira Mar. Eu acho que só em você chegar e ter essa interação com o mar, com a natureza, já é um benefício maravilhoso, ainda mais de manhã, né? Maravilhoso. E aí, sem contar que é um trabalho em grupo, que as pessoas vão se socializando, vão criando amizade, criando aquele laço, vão fazendo grupo de WhatsApp, vão marcando de treinar juntos. E eu acho que tudo isso, esse somatório para a saúde é sensacional. Jackson, bastante interessante essa iniciativa bacana, né? Ou seja, faz com que as pessoas se encontrem ali, elas estimulam umas às outras, fazem exercícios de graça, orientados, ou seja, não tem desculpa, né? Porque a pessoa que diz, eu não faço academia, eu não faço exercício físico porque eu não tenho grana, não está certo, né? Porque dá para treinar em tudo quanto é lugar. Você concorda com isso? É possível? Com certeza. E assim, né? Atividade física orientada, atividade física onde a gente vive no mundo da era tecnológica, as pessoas conseguem baixar o aplicativo, conseguem se encontrar com mais facilidade, conseguem ajustar a sua rotina à rotina de outras pessoas, né? Então, o trabalho em grupo com certeza é um trabalho muito mais motivante do que o trabalho individual, a pessoa que vai treinar sozinha em algum outro local e tal. Então, assim, aplicativo sensacional, né? E você é a favor de as pessoas, de repente, treinarem em casa ou onde elas tiverem um espaço via aplicativos? Aí eu estou falando sem ter um profissional lá cuidando, né? O que você acha disso? Então, Rafaela, assim, uma das formas de trabalho que eu desenvolvo é o trabalho de consultoria, né? Eu tenho meus clientes de personal e faço consultoria. Hoje eu ainda não tenho um aplicativo offline, um aplicativo onde as pessoas possam baixar o aplicativo e treinar sozinhas e tal. Por quê? Eu não consigo me adaptar com a situação da pessoa treinar sem orientação. Porque a gente vê, mesmo em academias, mesmo em locais que são supervisionados, a gente vê as pessoas fazendo exercício da maneira não muito correta, digamos assim, né? De uma maneira não muito coerente, para melhor dizer. Então, treinar só com base em aplicativo, tudo bem, é uma forma, mas não é a melhor forma, entendeu? Tá, ok. A gente faz agora uma pausa, Jackson, e a gente volta então na sequência para falar mais sobre exercícios físicos. E aí o Jackson vai dar dicas, né, de treinamentos para emagrecer, treinamentos para todas as idades, inclusive para gestante. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que hoje entrevista o Jackson Cândido da Silva, personal trainer. Jackson, qual a tua dica aí de treino, né, para a pessoa que quer perder peso? Então, primeira coisa é ela fazer algo que ela goste, né? Tentar encaixar na rotina dela atividades que ela goste, pode ser caminhada, pode ser dança, que é uma atividade que gasta muita energia. E infelizmente ou felizmente não tem como a gente separar emagrecimento de exercício físico e alimentação equilibrada. Então, por mais que a pessoa faça exercício físico, que a pessoa treine todo dia, que a pessoa faça acompanhamento supervisionado por um profissional da área de educação física e tal, ela precisa ter um acompanhamento nutricional também. Porque provavelmente isso não aconteceu do dia para a noite, isso vem acontecendo, esse processo de aumento do percentual de gordura dessa pessoa com o passar dos anos, né? Então, provavelmente isso é um problema que já vem acontecendo há algum tempo. Então, associar a atividade física que ela gosta, isso é fundamental, tentar fazer aqueles 30 minutos que eu tinha mencionado todos os dias e tentar a ajuda de algum profissional para tentar melhorar a alimentação dela também, a parte qualitativa da alimentação, né? Dizem que 70% é questão de alimentação, é isso mesmo? Não concordo muito com isso. Apesar com personal trainer, apesar de trabalhar como educador físico, mas estou fazendo agora a faculdade de nutrição, porque acho que o casamento é perfeito. E também por curiosidade da área, eu não diria que seria 70%, mas eu diria 50%. 50% para cada lado. Então, se a gente for falar somente de emagrecimento, eu poderia dizer assim, não, beleza, a nutrição seria a parte mais importante no emagrecimento. Ok. Levando em consideração que não é o gasto calórico a parte mais importante para o emagrecimento, assim, nesse caso, né?
Mas, levando em consideração, por exemplo, os benefícios que o exercício físico traz, com o passar do tempo, a nutrição não vai te trazer isso. Ela vai te trazer, evitar alguns problemas de saúde, mas não vai te trazer os benefícios que a atividade física, o exercício físico traz. Então, um casamento perfeito, os 50%, Sim. vem da nutrição e os outros 50% Tá certo, da faz atividade física. sentido. Com relação a crianças e adolescentes, você acha que esse público, né, eles teriam que ter uma atividade física constante, frequente, ou a rotina deles, que já é agitada, corre para cá, joga um futebol, já é suficiente? Hoje, infelizmente, o quadro que a gente tem de crianças e adolescentes, eu vejo isso tanto em academia, porque eu já trabalho com esse público como personal há algum tempo, a era da modernidade nos trouxe mais inatividade física, né? Então, além do trabalho árduo que as famílias têm de tentar tirar a criança de dentro de casa, do computador, do videogame, dos jogos online, eu tentaria fazer a mesma orientação para quem quer perder peso. O que agrada essa criança? Então, nesse sentido, eu acho que a atividade física, quem trabalha com exercício físico, quem atende esse público-alvo, tem que se reinventar. Né? Hoje já existem programas de atividade física para criança onde os jogos estão inseridos nisso daí. Né? O jogo do basquete, o jogo do futsal, os próprios games também tem na parte da atividade física. Então, assim, o que eu posso fazer para tornar o meu produto mais atrativo para esse público, né? Se exercita brincando, se divertindo. Isso. Não é aquela obrigação apenas. Sim, imagina colocar uma criança para fazer musculação. Eu até atendo crianças, né, a partir de 11 anos, 10 anos, mas depende muito da idade emocional dessa criança. Se essa criança é uma criança muito ativa, não consegue prestar atenção, ou não consegue respeitar as características que a musculação tem, essa atividade não é a atividade mais indicada para ela. Mas, de repente, uma atividade onde seja coletiva, um futebol, um vôlei, a própria dança. Então, tem que ver o que a criança mais gosta para tentar incentivar ela a fazer atividade física dessa maneira. Analisar o perfil é sempre fundamental. Com certeza. Não dá para sair indicando qualquer coisa. Com certeza. Né? Atividade física para idoso, que seria o ideal? Frequência? Hoje eu tenho uma cliente de personal que treina comigo há 7 anos já, né, Dona Doraci. Beijo, Dona Doraci. E ela treina musculação há muito tempo já. Idoso, qual a característica do idoso? Perda de massa muscular, perda de massa óssea. Vou voltar a falar do trabalho de força. Idoso tem que fazer treino de força. É legal? Não é tão legal, mas depende de como que vai ser esse trabalho que vai ser desenvolvido com esse idoso. Ele pode fazer outras atividades coletivas, ele deve. Então, essa minha aluna, por exemplo, eu gosto de chamar meus alunos de atleta, né? Sim. Esses meus atletas da vida diária aí, fazem outras atividades físicas. Essa minha aluna, por exemplo, ela faz hidroginástica, ela faz caminhada, ela participa de grupos de canto. Então, eu acho que para o idoso, além da socialização, ela fazer atividade de força, pelo benefício fisiológico que isso vai trazer, e as atividades aeróbicas, né, tipo dança, hidroginástica, natação, aí tem que ver o que o idoso gosta de fazer, no caso. A musculação seria ideal com que frequência? 3 vezes por semana, 4? Então, Rafaela, hoje... todos os dias, como você falou, meia hora por dia. Hoje já tem estudo provando que fazer atividade física, treinamento de força 1 vez por semana já traz resultado benéfico, né? Tu já tens uma vantagem de estar treinando 1 vez por semana ao comparar com pessoas que não fazem nenhum tipo de trabalho de força nenhum dia da semana. Claro que a recomendação, pensando assim, evitar o sedentarismo, eu não colocaria a pessoa a fazer musculação todos os dias, eu colocaria a pessoa a fazer 3 vezes por semana, por exemplo. E nos outros 4 dias da semana fazer outras coisas. Por exemplo, se é uma pessoa na faixa dos 30, 50 anos, tem um filho pequeno, sai para brincar com o filho, sai para empurrar o carrinho do bebê, do carrinho do filho, vai brincar de futebol aqui no Parque de Coqueiros, sai com o cachorro, vai fazer o que dá para ser, mas sai da zona de conforto, sai dessa faixa do sedentarismo, né? Pensa nesses 30 minutinhos, divide ele 3 vezes por dia, 10 minutinhos cada vez. Fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil, com certeza. E mais agradável, né? Exatamente. E qual o treinamento ideal para gestante, por exemplo? Então, a gestante ela tem uma característica bem importante, que ela está desenvolvendo uma vida, né? Então, os primeiros 3 meses, como que é dividido o trabalho para gestantes? A gente divide em 3 momentos. Até o 3º mês, do 3º, do 4º mês até o 7º, 6º mês e do 7º mês em diante. Os 3 primeiros meses são os meses mais, como é que eu vou dizer, mais difíceis ou mais importantes, ou mais que a gente tem que ter mais cuidado com essa gestante.
Se essa gestante já é uma gestante que fazia atividade física, ela deve continuar fazendo atividade física. Se ela não fazia atividade física, claro que nas duas situações a gente vai ter o acompanhamento do médico para liberar para fazer atividade física ou não, ela pode sim começar a atividade física, mas aí o trabalho tem que ser muito mais cuidado e muito mais restritivo, no sentido de cuidar de frequência cardíaca, cuidar do aumento da temperatura, cuidar da hidratação. Então, o cuidado ele começa a ser muito mais minucioso, né? Tirar uma pessoa que era sedentária, que engravidou e começar na atividade física. Ela pode e deve, só que é um pouco mais cuidadoso o trabalho. Jackson, você trabalha dentro de academias, né, praticamente, atende muita gente. Você tem percebido o uso de anabolizantes de uma forma indiscriminada? Então, Rafaela, esse é um assunto até um pouco complicado, porque se perdeu a vergonha de falar sobre, sabe? E qualquer motivo hoje é motivo para usar anabolizante. Ah, meu rendimento não está muito bom, eu comecei uma modalidade nova, eu preciso melhorar para competir. Então, assim, e infelizmente ou felizmente, a área médica está evoluindo muito rápido, graças a Deus. Que bom que está evoluindo muito rápido. Mas também ficou mais, vou botar um termo banalizado, o uso de suplemento, de anabolizante. Então, eu tenho percebido sim que tem aumentado bastante e tenho percebido também que a área médica tem favorecido esse uso. Às vezes de uso ok, controlado, um trabalho sério, que é realmente indicado numa situação, mas em outros casos, não sei se é a maioria, mas em outros casos a gente percebe assim, e os efeitos colaterais são muito simples. Tu olha para uma pessoa que tinha 70 quilos, depois de 5, 6 semanas a pessoa está com quase 80 quilos, cheio de acne nas costas, nos ombros, no rosto, então assim, dá para perceber quando o negócio não é um trabalho sério, sabe? Quando o negócio é feito de qualquer maneira. A gente vê muita mulher aí que quer ficar sarada e pro verão, e aí acaba usando para perder gordura, para ganhar massa muscular rapidamente. E ela vai conseguir, né? Ela vai conseguir. Isso é fato. Agora também isso é fato. E os efeitos colaterais, né? Exatamente. Os efeitos colaterais, isso aí não precisa muito nem... perigoso para a saúde. Por exemplo, o câncer. Dizem que câncer ainda não tem cura. Tudo bem, então a gente trabalha com a hipótese que câncer não tem cura. O uso de anabolizante por tempo indeterminado, de uso indiscriminado, favorece o aparecimento de câncer. Eu sou um que não gostaria que acontecesse isso comigo. Então, será que vale a pena pensar no próximo verão e não pensar num projeto de vida, né? Não treine para o verão, treine para a sua vida. Né? Treine para contar histórias. E que os resultados venham aos poucos, né? Com certeza. Sem pressa. Com certeza. Uma frase que eu gosto de dizer muito, Rafael, é o seguinte: quando a gente treina buscando estética, nem sempre a saúde vem junto. Quando a gente treina buscando a saúde, a estética sempre vem junto. É uma frase que eu sempre digo, não tem que ter pressa pela estética. Tenha pressa pela saúde. A estética vai junto, ela vai acontecer na tua cabeça, ela vai acontecer no teu corpo, mas principalmente na tua cabeça, sabe? As pessoas mudam. Você é mais a favor da intensidade ou da regularidade? Regularidade e a intensidade na medida certa. Sou a favor da intensidade, sim, mas a regularidade acho que é o que mais importa, né? Final de ano as pessoas têm essa neura de Natal, Ano Novo, acabou saindo da dieta, bebi um pouquinho a mais da conta e tal. Primeira, segunda semana, começa o ano assim a milhão, né? Fazendo um monte de atividade física, exagerando na dose, e a gente aparece lesão, aparece baixa imunidade, um monte de coisa decorrente do aumento da intensidade, digamos assim, né? Então, calma, aproveita aquela fase, depois tu volta para tua rotina normal, as coisas vão acontecendo naturalmente, aquele quilinho que tu ganhou nessa fase de festa vai desaparecer, vai voltar ao normal. Então, o problema é que as pessoas hoje, elas são muito imediatistas, né? Querem tudo para ontem, Tudo para ontem, né? E a era tecnológica, ela tem feito isso também, né? Por isso, o uso dos anabolizantes, eu tenho percebido que tem aumentado também, né? As pessoas não têm mais aquela calma de fazer atividade física e esperar o negócio acontecer. Elas querem tudo para ontem, né? Então, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né? Às custas da saúde. Com certeza. O que você acha daquele atleta de final de semana? Realmente é perigoso? Realmente é melhor não se exercitar do que só tem final de semana e sábado, domingo eu vou lá e treino? Lembra quando tu me perguntou sobre a intensidade e a regularidade? O atleta do final de semana, geralmente, pelo menos assim que a gente observa, né? Praticante de futebol.
Então, o praticante de futebol, se for de forma recreacional, ok. O problema é que o praticante de futebol também participa de campeonato amador, de futebol 7, futebol de salão, futebol de campo e tal. Então, ali nós temos o aumento brusco da intensidade para uma pessoa que não treina com regularidade. Então, tu tens uma pessoa que só faz atividade física no final de semana e quando vai jogar, por exemplo, um torneio de futebol e tal, a gente tem lesões musculares, lesões articulares, inclusive que a gente não aparece na televisão e tal, mas ataque cardíaco e tal. Então, sou favorável, faz atividade física, mas cuida da intensidade no final de semana. Eu acho que com planejamento dá sim para encaixar aqueles 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali durante o dia, né, e fechar com 30 minutos diários. Eu acho que não é tão problemático assim. Com certeza. Né? E para a gente encerrar a entrevista, Jackson, eu queria que você desse uma dica, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa e que ainda não se deram conta da importância que tem, né, praticar atividade física. Então, uma frase que eu já ouvi algumas vezes é que a gente só dá importância para aquilo que a gente não tem, né? Ou quando a gente perde alguma coisa. O nosso maior bem é a nossa saúde. Não adianta você ter uma conta bancária recheada e você não ter saúde. Eu não me lembro o nome do ator que fazia o Superman dos anos 90 ali. Christopher Reeve, não me lembro o nome dele. Acho que era isso, né? Mesmo. E ele ficou tetraplégico. Isso. E ele falou que ele trocaria tudo na vida dele para voltar a andar e movimentar os braços e tal. Então, assim, talvez a gente não esteja numa condição como essa, só que eu tenho certeza que se as pessoas não fizerem atividade física, a gente vai caminhar para uma condição fisiológica que tu vai necessitar de outra pessoa para cuidar de ti. Ah, mas isso é lá na frente. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Quando eu vi, hoje eu estou com 35 anos, pouco mais de 10 anos eu estava entrando na universidade, fazendo minha primeira graduação, então assim, parece que foi ontem isso. E o nosso corpo ele precisa de atividade física, assim como ele precisa de uma alimentação adequada, assim como ele precisa de um sono adequado. Ah, mas é muito fácil falar, porque você trabalha dentro de uma academia e tal, mas eu percebo que as pessoas que buscam a saúde são pessoas que realmente valorizam a sua saúde, independente de conta bancária, independente de sonho, de projeto pessoal e tal. Então, assim, eu acho que o nosso maior bem é a nossa saúde. Invista em saúde para não gastar com medicamento, sabe? Eu acho que a melhor forma de tu evitar de tomar um remédio e tal é tu fazer atividade física. Escolher alguma coisa que a pessoa goste, que logo os resultados vêm, não tem como não. Com certeza. Né? Com certeza. Com paciência, com tranquilidade. Com certeza. E sem intensidade, ou intensidade na medida certa, vai. É isso aí, tudo na medida certa, né? Tudo na medida certa. Jackson, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, Rafaela. Obrigado por estar aqui no nosso programa. Obrigado. E assim, com essa mensagem do Jackson, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje, agradecendo a sua participação, a sua audiência e lembrando que se você tiver qualquer sugestão aí de entrevista para o nosso programa, basta escrever para o e-mail que aparece aí na sua tela. Muito obrigada, até a próxima.